Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos saudar a todos que estão aqui presentes e os que estão também em casa, nos acompanhando pelos canais da igreja. Que todos tenham uma boa noite, que tenham um culto abençoado, que nós possamos cultuar o nosso Deus aqui em casa, com a mesma reverência, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui, para nós louvarmos o nome do nosso Deus, esse Deus maravilhoso que tem nos permitido estarmos juntos, independente do dia e do horário. Então sejam todos bem-vindos, cultuem ao Senhor com todo o amor, com toda a reverência, toda a força do coração, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por estarmos aqui nesse templo. E aqueles que estão em casa também, com a mesma reverência. Vamos orar então ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos permitido nos reunirmos como igreja neste santuário para glorificar Teu nome, para louvar-Te, para Te prestar, Senhor, honras e glórias. Recebe nosso louvor, nossa adoração, fala conosco através dos hinos da Tua palavra, nos instrui para que nós possamos viver nessa terra como peregrinos, esperando o dia que nós estaremos na glória celestial, junto de Ti e do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé, se você puder ficar em pé nesse momento. E vocês, hoje você é a nossa percussão. Alisson está vindo ainda do trabalho, né? Sexta-feira é um dia bem difícil para alguns e para ele não é fácil, né? Vem correndo lá do trabalho. Então hoje a gente ainda estamos sem bateria, mas nós temos as nossas mãos, nós temos o nosso corpo que a gente pode usar como uma percussão sim, e bater palmas e cantar e adorar o Senhor. E a gente vai cantar a música que tem a ver muito com o tema, com a divisa que nós estamos trabalhando esse mês, que é o Salmo 125, que é os que confiam no Senhor. E a gente vai cantar agora, vamos lá? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Vamos cantar mais uma vez os que confiam no Senhor? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Cale-se diante dele a terra, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá.
Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Manda aí a Ele, todos que têm sede, que Ele é água, e quando a gente beber, nunca mais sentiremos sede. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: Vem, Senhor Jesus. Tem sede, todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão, lavadas serão as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração. Cantamos: Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. pedir a Monelzinho que faça uma oração nesse momento, entregando ao Senhor o nosso culto, entregando ao Senhor tudo que a gente vai fazer essa noite ainda, que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus.
Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, porque tem estado conosco, tem nos dado sempre esperança. Tem nos dado esperança e com certeza dá esperança a todos aqueles que confiam em Ti, Senhor nosso Deus. Dá-nos, ó Pai, Tua graça, Tua paz. Dá-nos, ó Pai, fé. Aumenta, Deus, nossa fé, para que possamos passar pelos momentos que estão diante de nós. Sabemos que somos falhos, ó Pai, diante de Ti. Não temos nenhum merecimento, mas podemos Te pedir, ó Deus, como nosso Pai, e Tu estás atento, ó Pai, nosso Deus, para ouvir as nossas orações e nossas súplicas. Queremos, ó Pai, Te entregar a vida e a família de cada um que está presente aqui nessa noite, e entregar também, ó Pai, em Tuas mãos a vida daqueles que estão assistindo ou porventura ainda irão assistir a esse culto, ó Pai, que é entregue a Ti nas Tuas mãos. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, ó Pai, a nossa súplica e responde a nossa oração. Continua conosco e ser com cada ato desse culto. Te pedimos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos fazer juntos uma leitura bíblica que se encontra em 2 Coríntios 3, versículos do 4 ao 6, tá bom? Vamos lá? Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Essa palavra possa estar viva em nossos corações, que a gente possa, com a ajuda do nosso Senhor, aplicar em nossas vidas. Vamos cantar? Chuva de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus, chuvas de bênção dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores morrerão, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos. Manda-nos já, ó Senhor, essa bendita promessa, venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Amém. Como eu tinha falado para os irmãos, a gente iniciou desde quarta-feira, antes de ontem, um novo tema, uma nova divisa e uma música, claro, oficial, como a gente sempre faz todos os meses. Esse mês que a gente está à frente à área de edificação, e o tema que foi sugerido, já está aí no nosso projetor, diz o seguinte: a confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. Eu queria que nós falássemos juntos, vamos lá? A confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. Mais uma vez, a confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor
são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E a música, a música oficial fala, o título dela é Esperança. E eu vou ensinar vocês uma partezinha dela para gente. Quem estava aqui na quarta-feira já aprendeu ela, um pedaço, né? E a gente vai ensinar agora para o restante do pessoal que não teve a oportunidade de estar com a gente na quarta. É bem fácil ela, tá? É assim, ó. És minha âncora, a minha esperança, em minha fé firmada está. Não temerei, não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Vocês? És minha esperança, em minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Facilzinha, né? Essa parte pelo menos é bem fácil, né? Mas que a nossa âncora realmente seja o Senhor, né? A nossa esperança esteja nele. E que nele a gente confie. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus, que tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Mais uma vez, doce presença. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus, e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha
minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei, sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Não temerei. Que a gente realmente deposite a nossa confiança no Senhor, que Ele seja realmente o motivo da nossa alegria e que a gente realmente lembre sempre disso, que nele é que a gente deve confiar. Quero convidar o irmão que está escalado para esse momento de nós devolvermos ao Senhor o que é dele. E você que está em casa não precisa ficar triste, pensando que não pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, porque já já vai aparecer aí no nosso culto o linkzinho aí com o Pix da igreja, as contas, enfim, para você poder devolver, consagrar ao Senhor, né, parte do que Ele te dá, né? Ele nos dá tudo que nós temos vem dele, é porque Ele nos permite ter, né? E aí Ele pede, Ele na verdade não precisa de nada, né? Eu sempre digo isso, Deus não precisa de nada, mas a igreja sim, né? Os trabalhos sociais sim, né? A gente tem aqui um projeto social muito forte nessa igreja, graças a Deus. Toda semana está aqui o cestinho, não sei se está dando para vocês verem em casa, mas a gente aqui está vendo. Tem escrito o que aí, Maia, hoje? Açúcar, né? Uma coisa que João gosta muito, né? Doce. Então, hoje é açúcar, tá? Então, se você trouxe o alimento que foi pedido, acho que já 2 semanas, né, João, que a gente tem tentado aí, tentado o açúcar, não temos conseguido tanto açúcar. Açúcar não é tão caro, né? R$3, 3 e pouco a gente consegue doar, né, o quilo, né, desse alimento. Então, se você não trouxe, porque às vezes é inconveniente vir com um saco, né, de casa, você pode colocar o valor, né, referente ao alimento que foi pedido. Então, você fica aí a dica, você não quer trazer não, porque é chato, vem de ônibus, enfim, não tem como. Então, você traz o valor referente àquele alimento, coloca no envelopezinho e joga aqui direto no cesto, tá? Para não embolar, né? Então, você é para onde você vem, coloca dentro do cesto aqui, que aí depois João vai arrecadar e recolher, e aí ele vai dar o destino correto, né, para esse valor, tá? E o alimento também, você aproveita agora e coloca no cesto também, porque vai ser muito bem-vindo, né, para a gente aqui, para o projeto. O projeto está funcionando, né, de segunda a sexta-feira, então a gente alimenta aqui as crianças, os voluntários que têm estido aqui, são poucos, mas o pessoal tem vindo, tem trabalhado, e a gente precisa realmente manter esse projeto vivo e aceso, tá bom? Então vamos cantar?
ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo e habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Para servir, para servir, para servir, para servir. Quero saber, antes de Irmã Prazeres fazer essa oração, se nós temos algum irmão aqui presente que está fazendo aniversário essa semana agora, né? De hoje até a próxima semana, no caso, até sexta-feira. Vamos mudar, né? Vamos mudar. De hoje até o próximo domingo, para ficar mais fácil o entendimento, porque a gente sempre, né, tem essa coisa. Tem algum irmão que vai estar completando aniversário durante esses dias? Não, né? Ok. Então nós vamos orar, aproveitar e pedir aos irmãos que orem pela família da irmã Renata, né? Tem aniversariante? Tem? Sim, vamos pedir para os irmãos orarem, né, pela família da irmã Renata, né? A família está enlutada, a mãe da irmã Renata faleceu, né? Então, que os irmãos estejam orando. Ela partiu para Bonito, foi lá para o velório, enterro, enfim. Então, que os irmãos estejam orando, né, pela família, para que Deus conforte, né, Deus console. E nós vamos chamar as crianças, né? É para vir para aqui para frente as crianças? É isso mesmo? Para a gente orar por elas? Ok. Tem aí as três gatinhas. Irmã Prazer, a senhora pode vir aqui nesse microfone, por favor, para fazer essa oração de gratidão ao Senhor, né? Tem gente com certeza em casa que está fazendo aniversário, aí você também aproveita e ora pelos aniversariantes que estão em casa. Soberano Deus, querido Pai que estás no céu, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te render graças, Senhor, pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã. Queremos te render graças, Senhor, pela provisão que tu tens nos enviado, Senhor. Queremos também, Senhor, render graças, Senhor, pela tua proteção, meu Pai. Queremos te render graças, ó Pai, pelos dízimos e ofertas entregues agora, Pai, para a manutenção do teu reino aqui nesta localidade, ó Pai. Ó Deus, queremos te agradecer também pela vida dessas crianças, que elas continuem, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nesse momento também nós queremos te pedir, Pai, que o teu Santo Espírito possa estar consolando nossa irmã Renata e todos os seus familiares, Senhor. É um momento muito difícil, só o teu Espírito Santo para renovar as forças e consolar os corações, Pai. Permanece conosco, dirige nossas vidas, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Que Deus use o pastor Maia, que a gente possa estar atento à voz de Deus nesse momento.
Mais uma vez, boa noite a todos. A graça e a paz seja com todos vocês, hoje e sempre. E aos que estão em casa nos ouvindo também, que essa paz seja com todos vocês. Que o Espírito Santo esteja consolando os enlutados, os de coração contritos e aqueles que estão esperando do Senhor aquilo que Ele prometeu, a nossa redenção na eternidade. É essa a nossa maior esperança, a nossa maior fonte de esperança, é essa promessa gloriosa, é isso? Então nós estamos começando mais um mês, em que tem mais um tema para nós trabalharmos, mais uma divisa que está no Salmo 125, que nós lemos e cantamos também aqui nesse hino maravilhoso que já tem décadas, não sei quanto tempo mais ou menos, mas já tem um bocado de tempo já, né? Mas toda vez que nós cantamos, nos renova, porque é a palavra do Senhor quem diz isso. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Eu gostaria essa noite de refletir sobre essa primeira frase que está no Salmo 125, os que confiam no Senhor. Quero basear essa reflexão, primeiramente, nessa afirmação. Os que confiam no Senhor. E confiança é algo que nós devemos ter ou depositar em alguém que ou em algo que nós conhecemos. Afinal de contas, não dá para confiar em quem não se conhece. Por exemplo, você vai fazer uma compra, nós vamos fazer uma compra hoje online, que é muito em moda, né? Depois desses fecha e abre, lockdown, não sei o que mais, as compras online, elas cresceram muito. Então a gente entra lá no site, vai fazer uma compra de um produto, e aí tem vários sites de vendas, né? Onde a gente pode comprar o nosso produto. Só que fica aquela dúvida, será que o site é de confiança? Será que ali onde aquele produto que eu vou comprar vai chegar no tempo hábil, no tempo que está dizendo ali? Ou eu não vou levar um calote? Será que eu não vou ser feito de besta, como diz a história? Então a gente começa a olhar os sites de compra. Tem muitos aí com nomes já conhecidos, e a gente vai naqueles que realmente tem mais confiança. Os comentários, a gente vai vendo os comentários embaixo, não, entregado no tempo certo, eu recomendo, eu super recomendo, é muito bom, ver no tempo certo de um tal. E aí tem alguns sites que já são bem conhecidos, quem faz compras online sabe muito bem disso. E por que nós compramos? Porque nós confiamos naquele site, naquela empresa que está colocando ali o seu produto à venda, de que não é uma fantasia, de que a gente não vai ser enganado, e o nosso dinheiro vai para o beleléu e nós não vamos ver o produto. Mas tudo isso é uma questão de confiança. Ao longo dos anos, esses sites foram merecendo a confiança do seu público. Tem pessoas que só compram naqueles sites. Eu só compro nesse tipo de site. Eu já tenho muito tempo, nunca tive nenhum problema, chega no tempo certo, eles escolhem a transportadora certa. Então eu confio, porque eu não quero estar me arriscando ainda para a loja, esse movimento todo, e acaba comprando ali mesmo. Mas isso é uma coisa de anos de confiança, não é? Na questão do reino de Deus não é diferente. Eu ouvia muitas pessoas dizer assim, olha, eu não sou crente não, mas se eu fosse crente só tinha duas igrejas que eu fazia parte, a igreja A e a igreja B, e dizia o nome das igrejas, porque eu não confio muito nas outras não, mas essas duas eu conheço muitos irmãos dali, sei que são igrejas sérias. Por quê? Porque essas denominações ao longo dos anos foram mostrando que são igrejas sérias, que pregam a palavra verdadeira, que não vivem enganando seus fiéis, trocando a fé por quinquilharias, por dinheiro, por exemplo. Então, tudo isso é confiança. Então, ninguém confia em quem não se conhece. E com Deus não foi diferente. O Senhor, para que a humanidade confiasse nele, precisou se revelar à humanidade. Ao longo dos anos, Deus foi se revelando à humanidade, até porque o homem pecador não suportaria a revelação de Deus de uma vez só,
como Ele é. E mesmo assim nós nunca o conheceremos como Ele é de fato, na eternidade. Porque Deus é tão tudo, vamos dizer assim, falando numa linguagem mais nossa, que a gente não conseguiria com toda a eternidade conhecê-lo plenamente, senão Ele não seria Deus, seria um de nós. E a gente depois de 30 anos diz assim, eu conheço fulano muito bem, até o passo eu conheço, quando está triste, quando está alegre. Mas Deus é tão imenso, tão imensurável, não se pode mensurar, não se pode dizer com palavras, nem colocá-lo em uma caixinha, que nós não conheceríamos totalmente, nem o conheceremos totalmente. Mas Ele foi se revelando para o ser humano ao longo do tempo, naquilo que a teologia chama de duas revelações. É isso que nós vamos trabalhar essa noite, para que nós tenhamos ideias, depois uma ideia de quem realmente é esse Deus a quem nós dizemos que confiamos, e fazer alguns questionamentos para nós mesmos. Então, para que a humanidade confiasse no Senhor, esse mesmo Deus se revelou de duas formas à humanidade. A primeira revelação que nós vamos trabalhar essa noite é aquela que a teologia chama de revelação geral, ou revelação universal. Essa revelação é a revelação que Deus fez para toda a humanidade, a partir do momento em que Ele colocou o ser humano na face da terra. Ele já começou a se revelar, por exemplo, para Adão. Adão conheceu a Deus plenamente, assim, vamos dizer, cara a cara, porque quando Ele criou Adão e Eva, o texto lá em Gênesis diz que Ele, todas as tardes, quando soprava a brisa da tarde, Ele vinha conversar com os dois. Mas depois do pecado, a humanidade ficou tão deturpada que ela não conseguia mais ter esse contato diretamente com Deus. Apenas algumas pessoas, antes do dilúvio, tiveram o privilégio de andar com Deus, e uma delas foi Enoque. A gente sabe o que aconteceu. O texto diz que Enoque andou com Deus e já não mais estava aqui na terra, ele já tinha sido trasladado, porque ele andava tão intimamente com Deus que esse mundo não merecia. Então veio o dilúvio, e depois do dilúvio, a humanidade novamente continua a praticar as mesmas obras. Mas Deus, mesmo assim, continuou se revelando à humanidade para chegar no seu plano máximo, que nós vamos ver mais à frente. Então, nessa revelação geral, nessa revelação universal, Deus começou a mostrar à humanidade quem Ele era através das coisas criadas. Quando nós lemos no Salmo 19, e eu não vou querer que você procure por todos os textos que eu estou falando aqui, porque vai demandar muito tempo, mas só fique atento se quiser anotar para depois conferir. Salmo 19 fala sobre essa revelação geral. Diz assim o Salmo 19: os céus, no versículo 1 até o 4, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Vamos começar com esse versículo, mas antes vamos orar para nós discorrermos sobre o que nós vamos falar aqui. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do Universo, Deus soberano, Tu que sabe todas as coisas e criaste todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e tudo aquilo que o Senhor quis revelar a nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, neste momento em que nós estamos explicando Tua Palavra, para que nossas mentes se abram, nossos corações aceitem aquilo que o Senhor quis mostrar para nós vivermos em plena confiança em quem Tu és. Nos ensina, nos ajuda a vivermos conforme servos do Senhor e naquilo que nós afirmamos em que conhecemos o Senhor, que confiamos em Ti. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, e nos revela pela Tua Palavra quem Tu és, como Tu já fizeste com várias e várias pessoas ao longo das décadas e dos séculos, também dos milênios. Tem misericórdia de nós nesse momento, porque nós somos falhos e não conseguimos muitas vezes compreender e nem explicar quem Tu és.
Então pedimos que o Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio para fazer isso por nós, nos usando como instrumento para a glória do Teu nome. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o texto que nós lemos aqui, queridos, presentes e ouvintes, é um texto que fala a respeito dessa revelação universal. O texto diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. A humanidade, se não fosse o pecado, não teria problema nenhum em saber quem Deus é, em conhecer quem Deus é e em confiar em quem Deus é, somente pelas coisas criadas. Não precisaria de mais do que isso. Porque hoje mesmo, com todo o pecado que a humanidade tem, mas quando nós contemplamos as obras criadas do Senhor, quando olhamos para o universo, aqui não numa cidade como essa, porque nós temos muitas luzes, mas quem é matutinho aí ou matutinha feito eu, que nasceu no interior, quando nem existia ainda energia elétrica, onde eu morava, já existia energia elétrica em outros lugares, mas lá não tinha passado ainda. Ao chegar à noite, tem um aqui que já está dizendo que viu o que eu vou dizer agora. Chegava à noite, numa noite que não era noite de lua cheia, então a gente olhava para o céu e ficávamos contemplando aquela maravilha. E eu me lembro que pelo menos os meus avós e meus pais, ficavam nos mostrando as constelações, ficavam mostrando os desenhos das estrelas. Ali tem o desenho de uma ursa. A gente ficava olhando, tentando imaginar. Tem hora que não dava para ver nada, eu confesso, era difícil ver. Mas eles viam com uma facilidade danada. Aqui tem a Arca de Noé, ali é um desenho de um barco. Aqui tem as Três Marias, ali tem não sei o que mais, e ficava nos mostrando. Aquilo ali era encantador para a gente. Lembro-me que pelas madrugadas, quando nós saíamos para fazer alguma viagem, muitas vezes tínhamos que sair cedinho, víamos aqueles meteoros riscando o céu, e minha avó dizia, é uma estrela que está se mudando. Não sabia para onde é que ela estava se mudando, se era de um estado para outro, era se mudando. Era a forma que ela tinha de dizer para nós aquilo que ela não sabia, mas nós sabemos que são pedaços de corpos celestes que entram na atmosfera da Terra e que queimam com o contato com o ar, e assim eles ficam riscando o céu pela madrugada. É um espetáculo belíssimo aquilo ali. Então, o texto diz que, olhando para o céu, esse céu proclama a obra de Deus. Então, a humanidade não teria, como eu falei, problema nenhum em acreditar em Deus e confiar nele somente olhando pelas coisas criadas, se não fosse o pecado. Então, o pecado obscurece a mente do ser humano e faz com que ela duvide de Deus e assim acaba não acreditando que ele existe, e porque na mentalidade de algumas pessoas ele não existe, acabam não crendo e não confiando no que ele diz. Isso que eu estou falando é tão sério, irmãos, que a humanidade passou por vários períodos e chegou em um período da história humana, no século XIX, em que um cidadão chamado Charles Darwin inventou uma teoria de que as coisas não foram criadas, elas evoluíram naturalmente. É o chamado naturalismo. E naquele período muita gente abandonou a fé, deixou de crer no que as Escrituras diziam e acabaram colocando a Bíblia como um livro de lendas, um livro de fábulas, de que tudo tinha evoluído. Só que veio o passar do tempo e a ciência foi em busca de resposta. Afinal de contas, quem é que está certo? A teoria da evolução? E alguns estudiosos e digo cientistas sinceros começaram a estudar e depois chegaram à seguinte conclusão: esse universo não evoluiu coisa nenhuma. Tudo isso aí foi obra de criação. Agora, quem criou nós não sabemos. A ciência tem uma parte da ciência chamada de criacionismo científico. Pouca gente sabe disso. São cientistas sinceros que, estudando as coisas, o universo, a natureza, eles chegaram à seguinte conclusão: nada que existe evoluiu, porque tudo parte de um princípio. Vida gera vida, é o que chama-se na biologia de biogênese.
Vida gera vida. Então não tem nada de evolução, de que algo veio do nada e de repente surgiu. E de uma hora para outra nós temos corpos celestes, sistema solar perfeitamente girando, o Sol no centro e os planetas ao redor, nenhum bate no outro, nenhum fica para trás. Passam as décadas, os homens conseguem prever o que vai acontecer, um eclipse daqui a algum tempo, quando um planeta vai aparecer no ano tal, daqui a 50 anos. Por quê? Porque existe uma perfeição no universo que não tem condições nenhuma de ter sido obra do acaso. Os cientistas sinceros, não precisa ser crente não, sinceros, eles chegaram a essa conclusão. O salmista já dizia isso há muito tempo atrás: os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento, você olhando, você consegue ver isso, porque é uma obra tão perfeita que a gente não consegue simplesmente ficar olhando e dizer, isso aí foi obra do acaso. Não tem como. Aí, para nós não ficarmos somente no Salmo 19, achando que é coisa lá do Antigo Testamento, nós vamos para o livro de Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo falando aos Romanos, no capítulo 1, e no versículo 19 a 20, ele diz o seguinte: Romanos, capítulo 1, versículo 19, o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí diz o versículo 20: pois desde a criação do mundo, veja só o que eu falei no início, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo estava aqui falando dos pecadores. O que ele estava dizendo? O ser humano não tem desculpa com relação a Deus, com relação à sua existência. Porque como nós lemos aqui no versículo, no Salmo 19, é olhando para as coisas criadas que nós chegamos à seguinte conclusão: esse negócio é muito perfeito, é muito bonito para ter sido criado por acaso. Você já viu um bolo ser confeccionado do jeito que ele é, tão bonitinho, tudinho tal, com alguém jogando um saco de trigo, outro passando jogando margarina ou manteiga, e aí outro joga açúcar, tudinho tal, e daqui a pouco toca fogo e vira um bolo? É assim que acontece. É uma perfeição. Quem gosta de fazer bolo em casa manualmente sabe que é uma arte. É uma arte. A batedeira faz também, mas manualmente é uma coisa após a outra, é um produto após o outro. Você vai mexendo, sabe o ponto certo para formar aquele bolo que a gente depois degusta e diz assim: rapaz, ficou muito bonito, não é, amor? O bolo ficou muito bonito. Eu digo isso porque a Cléo faz um bolo perfeito, não é? E eu estou aprendendo com ela. Então, é uma coisa feita com primor. Então, muito mais perfeito do que um bolo, do que um alimento, é o universo, são as coisas criadas. Então, Paulo diz aqui: esses tais homens, esses pecadores, não têm desculpa com relação a Deus. Porque os seus atributos são aquilo que Deus tem: a onisciência, a onipresença, a onipotência, o seu amor, tudo que Deus tem de belo. Paulo diz que Deus demonstrou através das coisas criadas. Atributos invisíveis, seu eterno poder e sua natureza divina, ele mostrou claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Então, como eu falei, o que é que obstrui a mente do ser humano para que ele não pense assim? É o pecado, que faz com que o ser humano não veja tudo isso. Então, é um ato que Deus fez para que a humanidade soubesse quem Ele é, a revelação através das coisas. Ainda para nós fecharmos essa parte aqui da revelação universal, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e versículo 17, diz o seguinte: isso é Paulo falando para os gentios. Capítulo 14, versículo 17. Paulo falando aos gentios que queriam adorá-lo. Paulo diz o seguinte: contudo, Deus não ficou sem testemunho,
mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Isso Paulo falou quando aquelas pessoas na cidade de Listra e Derbe queriam cultuar Paulo e o seu companheiro. Paulo disse: não é mim não, é o Deus Criador. E começou a falar para aquelas pessoas quem era Deus, o Deus que Paulo estava falando, que Paulo estava pregando. E vai diz aqui, isso aqui, ó: Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando chuva do céu e colheita no tempo certo. Você quer uma coisa mais perfeita do que isso? No livro de Jó já falava desse ciclo, chamado ciclo das águas. Você está lá no oceano, as águas evaporam, forma-se uma nuvem e vem na direção. Nós estamos agora aqui no Nordeste, nesse período de chuva. Aí vem aquele tempo carregado, chove por aqui, vai embora para o interior. Você passa ali na região de Bezerros, Caruaru e tal, antes da chuva, seco. Passa depois de um mês que choveu para você ver aquela beleza. Aí vai lá, você planta no tempo certo, vem aquela colheita. Estamos agora no mês de junho, época de milho. Esse milho vem de onde? Das colheitas, que em muitos estados aproveitaram o período da chuva. Aí a colheita vem, enche. Já foi na Ceasa? Alguém aqui já foi na Ceasa? Eu acho que já, a maioria já foi na Ceasa. Meu Deus do céu, quando eu chego ali eu fico encantado. Produto de tudo quanto é cor, de tudo quanto é formato, legumes, frutas, hortaliças, tudo vindo de vários lugares, do sul do país, do sudeste, aqui do nordeste, e abastece aquele centro ali chamado Ceasa, ou Ceagep, e vão para os mercadinhos. Eu digo uma coisa a vocês, irmãos: se nosso país nós tivéssemos uma política justa, ninguém nesse país passaria fome. Esse país é um país abençoadíssimo, é um país que tem campos que vários países aí não têm. Nós não temos talvez 15% de terra irrigável e alimentamos quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Exportamos comida para muitos lugares. Se tivéssemos uma distribuição de renda equalitária, ninguém nesse país passaria fome. É uma bênção esse nosso país. Tem um oceano aqui que traz chuva para abastecer, para irrigar os nossos campos e assim produzir. Tem gente aí que não sabe nem o que é um saco de fertilizante, mas todos os anos ele planta naquele período certo e colhe abundantemente. Eu digo isso porque meu pai era agricultor e a gente nunca usou fertilizante nenhum. Era naturalmente, vinha um período da chuva, plantava, colhia, se alimentava, abastecia, armazenava para os períodos de estiagem, e assim a gente conseguia sobreviver naquela época de estiagem. Então Deus revelou-se à humanidade, para que essa humanidade confiasse nele, primeiramente por essa revelação geral, a revelação através das coisas criadas. No entanto, não foi suficiente para o ser humano conhecer a Deus como ele é, por conta do pecado. Então foi preciso uma revelação mais pessoal. E essa revelação pessoal que nós vamos falar agora, tendo como base um dos textos, no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. 2 Reis, capítulo 17, e versículo 13, diz o seguinte: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Aqui é a revelação mais pessoal de Deus com a humanidade, e especialmente a revelação através de uma nação chamada Israel. Começando com o cidadão chamado Abraão, que ele tirou lá da Mesopotâmia, trouxe para a terra de Canaã, prometeu a ele que ele seria descendente, a sua descendência seria como as estrelas do céu e a areia da praia, e que seria uma nação que dominaria aquela região. Depois foi revelando-se aos seus filhos, a Isaac, ao seu neto Jacó, aos patriarcas, até chegar em Moisés, onde ele quis que o próprio Moisés escrevesse tudo aquilo que já havia sido dito pelos antepassados através da tradição oral.
Então Moisés foi o porta-voz de Deus para escrever aqueles primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco, os livros que nós lemos lá na antiga aliança. Esses decretos, essa aliança foi escrita e foi deixada para que os descendentes de Abraão pudessem ter conhecimento de quem Deus é e assim poder dizer a outras nações quem Deus era, para que as nações confiassem em Deus e não nos deuses que eles adoravam e que eram deuses de pedra, de bronze, de gesso, seja lá de que fosse. Essa nação teve esse privilégio e o Senhor se revelou àquela nação como a nenhuma outra nação na face da terra. A nação foi privilegiadíssima, saiu do Egito, como diz a própria Bíblia, com mão forte. O Senhor tirou de lá eles com mão forte, fez sinais e prodígios, destruiu ou humilhou os deuses que não eram deuses coisa nenhuma, lá do Egito, humilhou a Faraó, tirou o povo de lá, abriu aquele mar para que aquelas pessoas passassem, o mar vermelho, os sustentou no deserto, não faltou comida, não faltou água, como o texto mesmo diz lá, os pés não incharam, não acabou a sandália, as roupas não envelheceram, aquelas pessoas passando por todo aquele deserto, sendo sustentados, não morreram torrados naquele sol escaldante, porque o deserto é a temperatura altíssima durante o dia, de 50 graus ou mais, e à noite cai para quase 0 grau, chegando próximo disso. Providenciou para que à noite tivesse uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, e durante o dia uma nuvem que quebrava a força do sol. Aquele povo andou 40 anos vagueando no deserto, não se perderam e chegaram onde o Senhor queria que eles chegassem. E ali no deserto o Senhor se apresentou a Moisés, naquele dia, naquela montanha, na cadeia de montanha do Sinai, com fogo, com fumaça, com o sonido daquela buzina, com a trombeta, e aquele povo tremia de medo, porque estavam conhecendo Deus que eles não conheciam antes, só de ouvir falar. E ali foram feitos leis, decretos, ordenanças, e aqui no texto que nós lemos, o Senhor estava dizendo: eu advertia esse povo por várias vezes, através dos meus servos, dos profetas, para que eles cumprissem as leis. Então isso é uma revelação mais pessoal, a revelação através da nação de Israel. E o Salmo 103 vai falar disso também. O Salmo 103 vai corroborar essa passagem, quando diz o seguinte, no Salmo 103, e no versículo 7. Salmo 103, versículo 7 diz o seguinte: Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas, dizendo a Moisés quais eram os caminhos que o povo tinha que fazer. E os seus feitos aos israelitas. Quais foram os feitos? Os que eu acabei de falar aqui, e outros mais, que se fôssemos falar, demandaria muito tempo. Então ele manifestou esses caminhos: eu quero que o povo ande assim, dessa forma. Tinham leis para tudo, lei social, a lei com relação aos casamentos, com relação a tudo. E mostrou os seus feitos aos israelitas. Então foi a revelação mais pessoal de Deus. No entanto, não só Israel, mas todos aqueles que conheceram Israel naquele tempo, que ouviram falar do Senhor, por conta do pecado, eles não obedeceram ainda ao Senhor e não o conheceram como de fato Ele é. E por isso, a falta de confiança em Deus em diversos momentos da história, inclusive de Israel, que ao invés de confiar no Senhor totalmente, muitos dos seus reis faziam alianças com os reis pagãos para vencer uma guerra e perdiam. Mas quando eles confiavam totalmente no Senhor, o Senhor fazia com que eles vencessem. Um exército pequeno, de 300 homens, por exemplo, como foi com Gideão, vencia um exército de milhares. Por quê? Confiança. Confiança é isso que o Senhor quer que a humanidade tenha nele. Aí o Senhor aprofundou mais a sua revelação. E veio, como a Bíblia diz, a plenitude dos tempos, como Paulo falou, e chegou o tempo da revelação de Deus pessoal vir à terra. Aí nós vamos para o livro, o Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 18. João 1, 18 diz o seguinte:
Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Essa foi a revelação máxima de Deus com relação à humanidade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Foi Jesus, o nosso Senhor, quem nós confessamos, que tornou a pessoa de Deus mais conhecida do ser humano, porque ele falava pessoalmente daquilo que ele via e daquilo que ele sabia. Os profetas no passado, servos, viam teofanias, que são aparições de Deus, são feitos de Deus aos homens. Mas Jesus Cristo trouxe a pessoa de Deus para o ser humano. Tanto é que ele chamava de Abba, de Pai, ou Abba, que era um termo como paizinho, pai querido, mais próximo de um filho que fala com o pai com intimidade. E debatia sobre isso com os mestres da lei, os estudiosos, mostrando para a humanidade quem de fato era Deus. Essa foi a revelação mais profunda de Deus com a humanidade, mais próxima. Certa vez eu ouvi um debate de um professor e teólogo brasileiro falando em uma universidade, e alguém contestou assim: por que é que Deus se esconde tanto da humanidade? Aí ele disse assim: olha, eu vou lhe contar uma história que você vai entender. Tinha um cidadão que ele criava peixes num aquário, e ele contando para um amigo dele que toda vez que ele ia alimentar os peixes, os peixinhos menores corriam e se escondiam. Então acabavam, e ele queria ver aquele peixe e queria interagir com ele, mas os peixes se escondiam e ele não sabia por quê. Aí ele falando com um amigo disse: claro, rapaz, você é um caba desse tamanho, o peixinho está lá dentro do aquário, pequeno, toda vez que ele vê o teu tamanho, ele se assusta e corre. Aí ele disse: mas eu queria tanto interagir com eles, era a minha vontade estar ali com eles, interagindo, conversando com eles e tal, no linguajar do peixe, né? Aí o amigo dele disse: olha, só tem um jeito, é você se tornar um peixe. Mas também tem um problema: se você se tornar peixe, você corre o risco de ser rejeitado por eles. Nada garante que você vai ser aceito por todos eles. Aí ele disse: a mesma coisa com Deus. Deus é tão imenso que o ser humano não suporta a presença dele. Então ele precisou se fazer homem, se fazer ser humano, e foi rejeitado pelos homens, pelos mais próximos dele, inclusive alguns da sua própria família. Mas mesmo assim ele veio e se apresentou como Deus unigênito. É o que João diz aqui, próximo de nós, como um de nós, vivendo todos os dias, mas dizendo claramente: antes de Abraão existir, eu sou. Antes de qualquer coisa existir, eu já era. Não mentiu em relação a isso. Sempre disse quem ele era: eterno. Então essa foi a revelação mais pessoal de Deus como homem. E João fala muito bem aqui sobre isso. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, esse que está junto do Pai, o tornou conhecido, tornou Deus conhecido do ser humano, e fez prodígios e sinais e maravilhas, e ressuscitou gente, e mostrou que ele tinha todo o poder. Então essa é a revelação mais próxima de Deus com a humanidade. Para encerrarmos, o livro de Hebreus, no capítulo 1, diz o seguinte: Hebreus capítulo 1, para nós falarmos mais dessa revelação de Deus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Eu estou lendo Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2. Então, o versículo 2: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Corroborando com o que João falou, o autor de Hebreus fala exatamente a esse respeito. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A revelação de Deus ao homem, plena. Por isso que eu disse no começo,
o que impede que o ser humano, ao ouvir isso aqui, ao ler isso aqui, se prostre diante de Deus, é tão somente o pecado. Tirando o pecado, toda a humanidade se prostrará diante de Deus. É por isso que muitos de nós estão aqui hoje, e em muitos lugares, prestando culto ao Senhor, porque o pecado foi retirado, não que deixemos de ser pecadores, mas o pecado foi retirado porque Jesus pagou o preço por nós. E por isso que esse pecado, não tendo mais influência nas nossas mentes, nós não sendo mais escravos do pecado, nós não temos por que duvidar de Deus, da sua existência, e não duvidando da sua existência, nós temos plena confiança nele. É isso. É esse o plano de Deus. Por isso que diante de tudo isso que nós lemos aqui, eu quero fazer uma pergunta àqueles que porventura ainda não tiveram essa revelação. Diante de tudo que nós falamos aqui, eu pergunto: você confia em Deus? Pergunta para quem está aqui e para quem está em casa. Você confia em Deus? Se confia, já depositou a sua vida aos pés do Salvador Jesus, que é a revelação visível do Deus invisível aos homens? Se não fez, o que é que está esperando mais de Deus? O que é que Deus tem que fazer mais? Ele não vai mais se revelar, não. A revelação já foi completa. Chegou em Jesus Cristo, a revelação foi completa. O texto que nós lemos aqui diz isso. Aí eu pergunto: o que está esperando? Porque nós estamos no limiar, estamos no final da história humana na face da terra. Os sinais que a Bíblia fala estão se cumprindo todos. Estamos no final dessa jornada humana na face da terra. Daqui por diante, a nossa expectativa, como eu falei aqui no início da nossa pregação, a nossa expectativa é a vida futura, porque esse mundo desgraçado, cheio de pecado, está no seu finalzinho. Como nós dizemos no interior, está numa peinha de nada. Corinho, já se partindo já. As grandes profecias já se cumpriram, praticamente todas. O que nós estamos esperando é pouca coisa em relação ao que já se cumpriu. Aí eu pergunto: o que você está esperando mais de Deus? Está esperando o que mais? Eu faço esse apelo porque nós estamos vendo, e olha que do ano passado para cá, as coisas começaram a girar mais rapidamente. A catraca do tempo deu uma girada, deu uma guinada muito forte. Está esperando que a pandemia, o vírus se acabe para voltar tudo normal? Não vai, não. Vai vir novidade aí, a gente não sabe qual é. Os textos bíblicos são claramente sobre isso, falam claramente sobre isso. Então, quando você faz uma pregação dessa, mostrando os textos da revelação de Deus, pelas coisas criadas, pela palavra de Deus, pela nação de Israel, pelo que está acontecendo. Olha o que aconteceu agora em Israel, meu irmão, minha irmã. Ou querido que ainda não entregou sua vida a Cristo. Aquele estado está lá pequenininho, cercado de inimigos. Há pouco tempo Israel foi bombardeado, dias e mais dias, por chuvas de foguetes. Chuvas e mais chuvas de foguete, e aquele estado se protegeu. Porque Israel tem uma tecnologia altíssima. É verdade. Mas sobre aquele estado, sobre aquele país, estão as bênçãos de Deus, que é uma revelação maior do que está se cumprindo nas profecias. Os inimigos cercando aquele país. Aí tem uma trégua, daqui a pouco, uma palavra só de alguém já desencadeia totalmente uma outra confusão e toma um bombardeio, e assim vai levando adiante. Então está esperando o que mais? Você pode estar aqui ou pode estar em casa. Está esperando o que mais? Depois de ouvir tudo isso, eu só tenho uma coisa a lhe dizer, um conselho, que é bíblico, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 4 e versículo 7, a parte B. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureça o coração. Você pode estar em casa, porque esse culto vai ser transmitido pelos canais dessa igreja. Você pode até estar em casa, nesse período, isolado ou isolada, sem ter contato, sem poder vir a uma igreja por algum motivo. Mas você pode estar ouvindo essa pregação, e aí eu pergunto para você: ouvindo essa voz, não endureça o seu coração. Tudo que Deus tinha que fazer para a humanidade, Ele já fez. Ele já se revelou e deu o que Ele tinha de melhor, desde a eternidade, desde o começo da humanidade na face da terra.
até agora e ainda fará no futuro. Então, que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu Santo Espírito, consiga convencer o seu coração, que você não endureça o teu coração diante do Senhor. Você pode ter a idade que for, jovem ou não. Tem muito jovem aí partindo nessa segunda onda da pandemia. Muitos conheceram o Senhor e muitos não. Terminou o seu ciclo de vida aqui. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe, você que não fez essa decisão ainda, e que o Senhor abençoe aqueles que já fizeram, para confiar no Senhor e não andar como quem não tem dono, se deixando se iludir pelas coisas desse mundo e também não ficar entristecido pelas coisas que estão acontecendo, mas levantar a cabeça, como disse o Senhor Jesus: quando virem tudo isso acontecendo, levantem as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Que o Senhor nos ajude a viver desse jeito, confiando nele, porque ele se revelou hoje a nós. Que o Senhor abençoe e se revele a mais e mais pessoas por nosso intermédio. Nós sejamos canais de bênção para essas pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós agora iremos proceder à segunda parte do nosso culto. Esta noite iremos fazer o memorial da ceia do Senhor. Eu peço aos diáconos que estão escalados, que venham aqui à frente, o pastor Davi também nos auxilie. Este memorial foi uma ordenança do Senhor. Nós batistas cumprimos duas ordenanças. A primeira é o batismo, depois da confissão de fé, da profissão de fé. E a segunda a segunda ordenança é a ceia, depois do batismo. Então, se você já passou por esse período do batismo e está em comunhão com a sua igreja, com a sua congregação, com o Senhor, você é convidado para participar. Aí, quando você for pegando aí os elementos, já vá abrindo. Ele tem uma capazinha, uma proteção. Você abre, já fica com o pãozinho na mão e já fica pronto para nós fazermos o nosso memorial, tá bom? Então, os diáconos podem distribuir os elementos. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor.
Nos coloquemos de pé. Todos já conseguiram abrir a embalagem. Realmente é bem fechada, bem lacrada mesmo. Muito bem, então vamos proceder ao nosso memorial. A palavra do Senhor diz que na noite que ele foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, dividiu e deu ao seu discípulo, dizendo: comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Participemos. Da mesma forma, depois de cearem, o Senhor tomou o vinho, deu aos seus discípulos e disse: tomai todos, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Participemos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de nós estarmos, depois de 2000 anos, relembrando esse período, esse tempo em que o Senhor, junto com os teus apóstolos, celebrou a última ceia aqui na terra. E nos deu essa incumbência de nós estarmos fazendo isso em memória do Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado pelos 2000 anos de cristianismo que se espalhou pela terra, que continua a se espalhar até que todos os povos ouçam falar do Senhor e do amor de Deus derramado pela humanidade. Que toda a humanidade venha a conhecer o nome do Senhor. E aqueles que estão destinados a ir para a glória celestial, reconheçam o senhorio do Senhor e confiem na Tua palavra. Muito obrigado pelos que estão aqui, pelos que já se renderam ao Senhor, que foram convencidos pelo Teu Espírito Santo. Te rogamos por aqueles que não Te conhecem ainda, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre essas vidas, Senhor. Que eles venham a conhecer o Teu nome santo, venham a proclamar Teu nome, venham a confiar no Senhor e no que Tua palavra diz, que Tua palavra é vida. Tem misericórdia daqueles que estão perdidos, Senhor, jovens ou velhos, ou de todas as idades. Traz-os para o Teu aprisco, porque Tu és o bom pastor, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham todos uma boa noite, podem sentar-se. O Senhor os abençoe e os acompanhe até os seus lares. E até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Que merecida vida, de graça recebi, por Sua cruz. Morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Pela cruz me chamou gentilmente,
o seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma noite de paz na presença do Senhor, que Deus acompanhe vocês de volta aos seus lares. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito.